Glória a Deus. Mais uma vez saúdo a todos com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Mais uma tarde abençoada por Deus. É um dia comemorativo no Brasil de 7 de setembro, um feriado, é isso, independência, né? Da República. Ainda que muitos falam em independência, mas nós sabemos que todos somos dependentes de Deus. Isso envolve grandes, pequenos, isso envolve doutores, isso envolve professores, mestres, independente de religião, independente de classe social, todos nós somos dependentes de Deus. O que eu queria trazer nessa tarde era uma coisa que eu tenho observado muito acontecer, e eu via quando até então tinha redes sociais, eu via acontecer, e eu tenho visto acontecer no YouTube. Pessoas que muitas das vezes pregam algo, mas quando elas falam algo errado, elas não aceitam ser corrigidas. Elas querem corrigir os outros, mas elas não querem ser corrigidas quando elas erram. E dá a entender que são pessoas que parece que elas estão vivenciando uma soberba, ainda que elas mesmas não percebam. Já observou que tem muitos pastores que quando eles erram e alguém vai falar algo, ele não aceita aquela repreensão, ele fala que é crítica. Hoje em dia, tudo quando nós falamos algo que nós não concordamos, para muitos é crítica. E é totalmente diferente uma coisa da outra. A Bíblia nos afirma, irmãos, e eu quero ler com vocês lá em Jeremias, no capítulo 18, quando Deus, eu vou ler do versículo 2 em diante, ou melhor, do versículo 1, para não dizer que estou pegando o texto sem o contexto. Diz assim a palavra de Deus, Jeremias capítulo 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Uma passagem muito conhecida, muito pregada, anunciada. E o que me chama a atenção é que a maioria das pessoas, quando pregam essa palavra, quem está pregando, prega para o povo, mas se esquece que essa palavra também ela serve para quem está pregando. Porque quando Deus ele fala com Jeremias, Deus ele fala assim: olha o que é a palavra de Deus: não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. E Jeremias era a casa de qual? De Israel. Jeremias era aquele que pertencia à casa de Israel, certo? Deus ele botou Jeremias também no mesmo patamar que os demais. Mas Jeremias era profeta. Mas e daí que ele era profeta? Nos dias atuais tem pastores, evangelistas, homens doutores, mestrados, que eles batem no peito: mas eu sou pastor, eu fiz o bacharelado. E daí que você fez o bacharelado? Você acha que para Deus quer dizer que então, por você ter feito o bacharelado, para Deus você é mais importante que os outros? Não. Deus ele coloca você também, pastor, na mesma condição daquela pessoa simplesinha lá que não tem nem estudo. Sabe por quê? Porque se você se exaltar, Deus está falando assim: se exaltar, eu abato, eu aquebranto, eu faço um novo vaso. E tem muitos pastores, não estou aqui para atacar ninguém, tá, irmãos? Até porque esse canal aqui não é para falar de A ou de B, de nome de ninguém. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho e falar acerca de situações e atitudes que muitos cometem, certo? De falar algo para o povo, querer muitas vezes corrigir o povo, mas ele mesmo não aceita a correção. Eu penso da seguinte maneira: pela graça infinita misericórdia de Deus, né, o Senhor nos concedeu sermos evangelistas da palavra de Deus.
Mas não é porque eu sou evangelista que quer dizer que eu seja melhor do que quem é diácono, de qualquer pessoa que seja, não. Não é porque eu tenho conhecimento bíblico, e eu costumo dizer que ninguém sabe mais do que ninguém, porque na realidade, no fundo, só quem sabe é Deus. Mas o pouco conhecimento que nós temos, nós compreendemos que a cada dia nós temos que conhecer mais. Como diz lá em Oséias, capítulo 6, versículo 3, prossigamos conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não é verdade? Então nós temos que prosseguir em conhecer a Deus, a conhecer a palavra de Deus, a buscar os mistérios de Deus, a cada dia buscar intimidade mais com Deus. E eu vejo pessoas que, porque ele prega, ele tem um conhecimento, ele acha que ele é melhor do que todo mundo. Ele acha que ele pode repreender, mas por ninguém ele pode ser repreendido. Que conversa é essa, irmão? Que conversa é essa, irmã? Porque às vezes quem está de fora vê melhor do que quem está de dentro, sabia? E às vezes você pode estar cometendo um erro e você pensa que você está certo e às vezes você não está. Mas quando nós paramos para analisar e começamos a observar o outro lado, porque uma coisa eu penso comigo, irmãos, nós sempre temos que olhar os dois lados. Nós temos que olhar a nossa posição, mas também temos que tentar entender a posição alheia. É fácil eu chegar aqui no canal e é fácil pregar contra o pecado, porque nós temos que pregar contra o pecado. Mas também eu tenho que saber como falar, porque quando nós pregamos contra o pecado, não é contra quem está pecando, porque contra quem está pecando, nós temos que alertar que aquele pecado, se não houver arrependimento, conduz ao inferno se a pessoa morrer naquele estado. É diferente. Então a pessoa ela prega a palavra, ela bate no peito e fala, eu sou profeta, ela bate no peito, ela fala, eu sou o mestrado, eu sou o professor, fiz o bacharelado, eu já preguei em vários países, eu conheço muitas coisas. E ela acha que ela não pode errar, ou seja, ela não é sujeita a errar. Então quando a pessoa repreende ela já não aceita. Nós vemos grandes pastores aí que estão nesse estado. A verdade é essa. Só que esses pastores se esquecem que assim como aquele povo é amassado por Deus, ele também pode ser. Porque Deus ele diz assim para Jeremias, não poderia eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Sabe o que isso representa? Que Deus ele tem todo o poder. Você pode ter bacharelado, você pode ser professor, você pode ter mestrado, você pode ser doutor, você pode ser o que for. Para Deus não é nada. A Bíblia fala que a sabedoria terrena é loucura para Deus. E a verdadeira ela emana de Deus. Ela emana do trono de Deus. Está entendendo? E o princípio dela, da sabedoria é, teme a Deus. E o que eu mais tenho visto nos dias atuais, pessoas se gladiando, achando que eu sou o melhor. Irmão, o melhor aqui é a palavra. Ah, evangelista, você está certo? Não, quem está certo é a palavra de Deus. Se eu estiver errado, eu aceito a correção também. Sabe por quê? Porque quem está certo é a palavra de Deus. Se nós estivermos andando de acordo com a palavra, nós vamos estar com a razão. Mas se a gente estiver fora da palavra, nós perdemos a razão. E isso é fato. Isso é fato. Outro dia, pessoas vieram me perguntar algo e falaram assim, Josias, o que você acha de tal coisa? E eu costumo dizer o seguinte, olha só, nós pregamos contra o pecado, não pregamos contra o pecador, porque pecador nós também somos. A Bíblia fala que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e a verdade não está nele. Porém, tem um detalhe, somos pecadores arrependidos, a cada dia buscando acertar mais e mais na presença de Deus, certo? Então nós pregamos contra o pecado. E quando nós pregamos contra o pecado, é no intuito de a pessoa saber que aquilo ali é errado. Mas a escolha da pessoa que convence o homem não é as minhas palavras que vai convencer, mas sim o Espírito Santo de Deus. Talvez alguém possa dizer assim, evangelista, mas pera lá, você crê que você está falando vem do Espírito Santo? Claro que eu creio. Mas para o Espírito Santo convencer alguém, esse alguém que está ouvindo a palavra tem que abrir o coração e o entendimento para raciocinar e ter o querer de aceitar a palavra de Deus no coração.
Por que muitas pessoas nos dias atuais não estão aceitando ou não querem mais aceitar Cristo, não querem estar na presença de Deus? Por causa dos escândalos, né? Muitos escândalos. Mas o interessante é que as pessoas, parecem que elas pegam os escândalos para ter motivo para não servir a Cristo, não abandonar os seus pecados. Porque falam assim, estava lá e cometeu tal algo, então é melhor ficar do jeito que está. Não, irmão. Faça você a diferença. A salvação, ela é individual, meu irmão. A salvação, minha irmã, ela é individual. Eu vejo pessoas pegos a placas de igreja. Não, tem que estar lá dentro da igreja para ser salvo. Não, irmão, isso não é bem assim, não. Não estou pregando contra a igreja, presta bem atenção. Eu estou falando acerca de apego. Quem salva é Jesus Cristo, mediante a nossa obediência à palavra. Exemplo, prova na Bíblia, Hebreus, capítulo 5, versículo 9. Dá uma olhadinha lá. E tendo sido ele consumado, está se retratando de Jesus. Tendo sido ele consumado, Jesus, veio a ser a causa de eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Se não houver obediência, não tem salvação. Mas eu tenho a fé. Só a fé não salva. Só a fé não salva. Porque nós temos que seguir a obediência da fé. Sabe o que é a obediência da fé? É saber que quem nos salva é Jesus Cristo. Mediante, nós obedecemos a sua palavra. Sabia dessa? Tem pessoas que acham que aceitou Jesus, pode viver da maneira que está salvo. Não é bem assim, não. Jesus disse assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz a cada dia e siga-me. Então como é que pode uma pessoa que estava no mundo, um exemplo que eu vou dar, estava no mundo e bebia bebidas alcoólicas, agora aceita Jesus, acha que vai ser salvo porque ele continua bebendo bebidas alcoólicas? Não, você aceitou Jesus, você é uma nova criatura, agora você é um novo ser. Como é que você ainda vai viver como se vivenciava no velho homem? Não. Agora você tem que ser diferença. Você tem que ser luz. Pessoas que pegam, mas eu não aceito ser repreendido porque eu sou pastor. Eu não aceito ser repreendido porque, irmão, imagine se fosse Davi nessa mesma tese. Davi sendo rei de Israel, sendo repreendido por Natã. Imagine Ezequias se fosse por essa tese, sendo rei Ezequias, sendo repreendido pelo profeta Isaías. Imagine aí, pessoas que foram repreendidas e aceitaram a repreensão. Por que você não aceita, meu irmão? Pastor, bacharelado. Uma verdadeira porfia está se havendo no meio evangélico, e isso é fato. Não estou aqui para pregar sobre contenda, eu estou aqui para pregar a verdade, como é o tema: justiça, verdade e santidade. Pessoas que estão esquecendo de pregar o evangelho, estão pregando contra o irmão, contra a irmã, contra tal fulano, contra tal cicrano. Faz você a tua parte, faz você a diferença, meu irmão. Prega a palavra de Deus, prega contra o pecado, prega acerca da santidade. O povo precisa saber, porque tem pessoas que estão sendo enganadas com falsas igrejas. Tem pessoas que estão sendo enganadas com o falso evangelho que está sendo pregado nos dias atuais. Muitos falsos evangelhos. Evangelho da prosperidade. Falando que a pessoa do jeito que está, vem como está e fica como está. Não é bem assim não. Dizendo que Jesus só quer o coração, filosofia de Satanás. Talvez alguém aqui possa falar, mas espera lá, varão. Jesus não só quer o coração, não. 1 Tessalonicenses, carta de Paulo, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus da paz o santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo estejais irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E se você ainda não está satisfeito, Hebreus capítulo 12. Sabe o que a palavra de Deus nos fala? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem que ter santidade. O que é santidade? Tornar-se santo, se separar do mundo e buscar a Deus. Andar na obediência, andar se enchendo da presença de Deus. Pessoas que muitas das vezes têm uma vida íntima com o mundo, têm uma vida íntima nas redes sociais, têm uma vida íntima com as pessoas, mas não têm uma vida íntima com Deus, em oração, na meditação da palavra, na obediência.
pedem, oram a Deus e pedem a Deus, mas não conseguem ouvir a resposta de Deus. Mas é tarde de nós voltarmos ao primeiro amor, é tarde de nós voltarmos e reconhecermos que necessitamos a cada dia ouvir Deus falar conosco. Não é somente nós pedir a Deus, mas nós também ouvir Deus falar conosco. E nós saber, compreender que nós temos que obedecer o que Deus tem para nós. Tem pessoas que não aceitam quando Deus ele fala, porque elas querem que Deus seja a favor do pecado dela. Deus jamais vai ser a favor do seu pecado, meu irmão, minha irmã. Porque Deus ele é santo. E ele age com justiça, ele é justo. Você acha que Deus ele vai ser a favor de você estar no seu segundo casamento, que é chamado de adultério continuado? Você acha que Deus vai abençoar esse segundo casamento, sendo que o seu cônjuge, o primeiro, está vivo ainda? Ah, mas ela me traiu, ele me traiu. Mas Jesus ele disse assim, olha, qualquer que repudiar a sua mulher, repudiar significa abandonar. Qualquer que abandonar a sua mulher, vou traduzir. Qualquer que abandonar a sua mulher e casar com outra, comete adultério. E a repudiada, ou seja, a abandonada, se casar com outro também comete adultério. Ah, mas foi ela que me abandonou, ou ele que me abandonou, agora eu vou casar. Não. Você vai estar entrando no mesmo adultério, no mesmo pecado que ele está, você está entrando também. Tem pessoas que não aceitam, né? E não prefiro ficar assim. É igual aquela pessoa que tem uma imagem de escultura. Você pode provar para ele na Bíblia que Deus é contra aquilo ali, mas ele prefere ficar com a imagem de escultura. É igual pessoas que quando nós falamos que futebol é idolatria e é pecado, é porfia, emulação, se engajam nas obras da carne de Gálatas. E quando nós citamos, tem pessoas que falam assim, mas eu não boto isso acima de Deus. Coloca. Prova. Vai o seu time jogar uma final, para ver se você não deixa muita gente para a igreja para ver o jogo final. Futebol é idolatria. E a pessoa não aceita. Ela prefere a idolatria do futebol. Ela prefere torcer para o futebol do que ouvir e agradar a Deus e a sua palavra. Pessoas que estão fazendo igual Caim. A Bíblia fala que quando chegou no dia de apresentar os seus sacrifícios a Deus, Deus se agradou mais de Abel e da sua oferta do que a de Caim. Por que Deus se agradou mais de Abel? A Bíblia fala, Deus agradou de Abel e depois da sua oferta. Por quê? Porque Abel ele fez de bom coração, ele deu de bom grado, ele pegou a melhor ovelha que ele tinha e ele sacrificou para Deus. E por que você não pode fazer a mesma coisa, meu irmão? Por que você não pode, não, Senhor? A palavra é renúncia. Eu não quero saber de futebol. Eu não quero saber de nada que vai me atrapalhar a minha vida com Deus. Eu quero é Deus. Eu sacrifico aquilo lá por amor do Senhor. Que tipo de oferta você tem se apresentado a Deus? E a Bíblia nos fala em Romanos capítulo 12. Apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele complementa dizendo: e não vos conformeis com este mundo, ou não sede conformados com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Para nós mostrar, apresentar a Deus nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Será que estamos fazendo isso? Quando nós falamos acerca de vaidade, pessoas que não aceitam, já vi mulheres dizendo pastoras, missionárias, mas que usam os atavios do Egito. E quando nós falamos, elas batem no peito: Deus não vai me condenar por causa disso, porque eu sou servo de Deus. Não vai. Vou falar para você, Romanos capítulo 8. Já leu lá o versículo 1? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas tem uma diferença: que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E você andando dessa maneira. Romanos 12:2. Não sede conformados com este mundo. Sabe o que é ser conformado? É andar de igualdade, parecendo um mundo. E você tem andado com o mundo, minha irmã. Você se maqueia, o mundo se maqueia. Está você se maquiando. Está parecendo o mundo, idêntico ao mundo,
Mas olha o que a Bíblia fala, não sede conformados com o mundo, ou seja, não seja igual ao mundo. Você foi chamado, meu irmão, minha irmã, nós, eu estou me colocando em tudo que eu estou pregando aqui nessa tarde, eu estou colocando eu também, tá? Porque eu também não estou fora não, eu também estou dentro da palavra. Nós somos chamados para fazermos a diferença. Ainda que nós somos falhos pecadores, mas não é porque nós somos falhos e pecadores que nós temos que vivenciar de qualquer maneira. Muito pelo contrário, nós temos que lutar a cada dia para fazer o melhor. Nós temos que lutar a cada dia para fazer valer aquilo que nós fomos chamados. E nós fomos chamados para quê? Só para o ID de Jesus? Não. Nós fomos chamados para fazer a diferença. E outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. A quem nós temos servido? A quem nós temos buscado? A quem nós temos clamado? Será que de fato nós temos vivenciado como servos de Deus nessa terra? No linguajar, no falar, no pensar, no vestir, no portar. Será que de fato nós estamos sendo luz? Por que muitos lares estão destruídos hoje? Por que será que muitas famílias estão desesperadas, muitas pessoas dentro da igreja estão em depressão? Por qual motivo será? É doença, depressão? Não, irmãos. É demônio. O diabo ele se aproveita das lutas que vêm contra nós, e a pessoa, quando ela não busca o Espírito Santo, o diabo ele tenta usar, ele usa as lutas do mundo para tentar desequilibrar espiritualmente, porque quando ele consegue, entra a depressão, pessoas se matam, o suicídio, entra no desespero. E uma coisa que você não pode permitir em nome de Jesus, deixar ou permitir que o adversário das nossas almas tenha ou conseguir o desequilíbrio espiritual seu. Você sempre tem que estar no equilíbrio, buscando em oração a Deus, porque quem nos traz o equilíbrio é o Espírito Santo. Amém? Que Deus possa abençoar a vossa vida, Deus possa abençoar vosso lar, vossa família. Quem gostou, dá um like aí, nos ajude, irmãos. Eu estou aqui, eu estou fazendo um vídeo por fora porque o YouTube pede 1000 inscritos. Eu não quero ganhar nada de YouTube. Minha pretensão aqui não é ganhar nada. A minha pretensão é pregar o Evangelho de Cristo e trazer verdades da Palavra de Deus. Eu tenho certeza que muitas almas podem ser alcançadas, mas depende não só de mim, primeiramente de Deus e de vocês compartilhar, dar like, para que nós possamos fazer a obra de Deus por meio dessa plataforma de mídia chamada YouTube, alcançarmos as vidas em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Dá um like aí e nos ajude em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Ficam todos na paz do Senhor Jesus Cristo.